Oi pessoal, tudo bem? Bom, agora, dando continuidade para o nosso estudo, nós vamos tratar do capítulo 5, que fala da alma e os diferentes estados do sono, e todas as coisas que intermediam esse processo. Bom, vamos lá então. Conversar sobre a alma e os diferentes estados do sono, capítulo 5 desse nosso estudo. Nesse capítulo, Leon Denis começa tratando do sono. Primeiro, da importância do sono na recuperação física, que muitas vezes, principalmente para a época, era uma coisa um tanto quanto subvalorizada, que as pessoas entendiam o sono como uma fraqueza. E eu sinto que isso muitas vezes acaba por ser replicado nos dias de hoje. Muitas vezes, o sono para nós é tratado como algo negativo, algo a ser evitado, algo que atrapalha a nossa produtividade, muitas dessas outras coisas que essa nossa mentalidade focada exclusivamente no plano material tende a nos impor. Mas aí, Leon Denis começa a discorrer um pouco sobre a importância para a manutenção e para a saúde do corpo físico desse sono, desse descanso. Porque o nosso corpo, enquanto espírito, não necessita de descanso. Mas a partir do momento que esse espírito ele entra no mundo material, ele encarna em um corpo, esse corpo precisa de descanso, porque ele gasta energia, ele tem órgãos, sistemas que ainda são profundamente densos e por isso necessitam desse descanso. Mas para além disso, Leon Denis também começa a apontar assim, alguns esboços de uma coisa que é um pouco mais desenvolvida por André Luiz na sua obra Depois através de Chico, que é a importância do sono, não só para a manutenção do corpo físico, mas também para a manutenção da mente. Porque, conforme Leon Denis aponta em alguns trechos e André Luiz completa, o sono é importante, porque durante o sono, alguns pontos, acontece uma espécie de transição, de transfusão das informações e das coisas que o indivíduo aprendeu, interpretou ou estudou durante o dia, são transmitidas para esferas mais profundas da individualidade e da entidade do espírito, como se essa memória passasse por um processo de transição, que vai de uma esfera mais superficial para uma esfera mais profunda durante o sono. Portanto, assim nós começamos a entender uma outra importância que o sono tem, que muitas vezes é deixado de lado ou desvalorizado no nosso dia a dia. Mas, para além disso, tendo em vista que essa primeira parte do livro trata principalmente dos fenômenos envolvendo o espírito, fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos, é óbvio que não podia faltar uma conversa sobre os sonhos, sobre o que exatamente são os sonhos e como é que o espiritismo, de maneira geral, os interpreta. Bom, nesse contexto, Leon Denis faz uma espécie de diferenciação assim, entre algumas coisas que podem acontecer dentro do sono. É óbvio que essa diferença é mais didática, porque não é uma coisa assim exata que acontece do jeito A, do jeito B ou do jeito C, mas que são uma série de fenômenos que atuam de maneira conjunta e que muitas vezes confundem-se entre si, que eles são profundamente interconectados. Mas primeiramente, eu acho que a gente pode apontar aqui, eu trouxe essa imagem do Salvador Dalí, esse quadro famoso, só para ilustrar, que são os sonhos que muitas vezes são resultado, mais especificamente, das experiências do dia a dia, que são coisas que não fazem muito sentido, como por exemplo quando você tá, sei lá, quando você quer comprar um saxofone, você fica procurando o dia inteiro sobre o saxofone, lendo sobre saxofones, coisas sobre saxofone, nesse exemplo. Aí durante o sono, várias pessoas relatam, por exemplo, ter sonhado com saxofones ou coisas aleatórias do gênero, que são uma espécie de retrospectivas do indivíduo de algumas das experiências, alguns pontos marcantes que houveram naquele dia. Seja, por exemplo, pessoas que sonham que elas estão correndo, coisas assim que não fazem nenhum sentido lógico para nós encarnados. Depois, tem uma outra dimensão do sono que ele aponta, que eu não achei uma imagem que ilustrasse bem, então eu coloquei essa imagem que também retrata um pouco dessas circunstâncias oníricas, que é um momento em que, ao longo do sonho,
o espírito. Aí a gente entra mais nos fenômenos espíritas relacionados a isso. Porque o que acontece no sono, durante os sonhos? Durante o sono, a conexão entre o espírito e o corpo faz-se um pouco mais frágil, um pouco mais tênue, porque enquanto o corpo descansa, o espírito, sendo um ser imaterial, não necessita de descanso, portanto ele tem a oportunidade de momentaneamente se afastar, se desdobrar do corpo e buscar algumas das coisas pelas quais ele se interessa. Nesse caso, pode ser, por exemplo, continuar desempenhando algumas das suas atividades, reencontrar entes queridos, ou mesmo buscar algumas das coisas que ele, enquanto encarnado, não pode fazê-lo durante a vida normal. Como essa ilustração traz, contemplar o espaço, observar coisas que muitas vezes as circunstâncias materiais nas quais ele envolve não impedem, enquanto ele vive um momento restritivo de certas limitações. A partir com o próprio desenvolvimento intelectual e moral do ser, ele pode utilizar o sono, os sonhos, como um momento de liberdade do cárcere da carne. Agora a gente vai para outra coisa que pode acontecer, que era um pouco disso que eu estava relatando, dessa oportunidade que o espírito tem de momentaneamente se desdobrar e buscar. Essa claramente é uma imagem ilustrativa, não é bem assim que a coisa acontece e tudo mais, mas ela serve para mostrar essa oportunidade que nós temos durante o sono de buscar algumas das coisas que são do nosso interesse. Seja, por exemplo, buscar estudar, reencontrar entes queridos e qualquer outra das atividades que nos interessam, mesmo as coisas mais mundanas são passíveis de que se consiga através dos sonhos. É óbvio que muitas vezes esses sonhos não retomam como uma memória perfeita, uma memória absoluta. E é sobre isso que acho importante a gente conversar agora. Que, por exemplo, porque muitos de nós relatam alguns sonhos conscientes, ou com quem nós temos algumas lembranças, mas a grande maioria deles vem só com pequenos traços de memória, ou mesmo nenhuma memória. Como muitas da noite nós dormimos e não lembramos de nada do que aconteceu durante o sono. E por que isso acontece? Bom, eu acho que tem duas grandes explicações para isso. Primeiro, porque nós, enquanto espíritos encarnados, ainda estamos muito apegados às nossas circunstâncias materiais. Então, muitas das vezes, esse desenlace não acontece de maneira muito clara. O espírito ainda fica muito preso na matéria. Isso acaba dificultando as experiências dele, a maneira com que ele vai interagir nos outros planos que estão aptos. É como se os sentidos que ele tivesse ainda limitassem a percepção do espírito, fazendo com que ele não consiga compreender e entender o que está acontecendo de maneira muito clara. Dessa forma, quando o espírito retorna ao corpo, as memórias que ele tem não fazem muito sentido. E outro é quando o espírito sai, ele consegue se separar do corpo de maneira não separar definitivamente, mas se afastar. E durante essa existência enquanto espírito conectado, mas afastado, ele tem diversas experiências, passa por diversas coisas, vê diversos eventos e circunstâncias que muitas vezes superam a capacidade de compreensão do corpo. Porque o nosso corpo, nós estamos frequentemente condicionados aos nossos 5 sentidos, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Por exemplo, um espírito, a partir do momento que ele vai se desmaterializando, ele não tem mais a necessidade de olhar somente com esses órgãos visuais que nós temos, que são os 2 olhos, que só olham para frente. Com o passar do tempo, o espírito consegue enxergar, superando os 5 sentidos que nós temos. Portanto, várias dessas experiências que o espírito vai ter, essas sensações, são incapazes da compreensão do nosso corpo. Por isso, muitas dessas lembranças são filtradas por um corpo que não consegue entendê-las e interpretá-las de maneira coerente. E agora que a gente tratou um pouco dessas diferentes possibilidades de sono, sendo um sonho genérico, que é meramente algumas rememorações e lembranças do indivíduo, um sonho que já consegue trazer
alguns pontos coerentes, mas que ainda assim é profundamente influenciado pelas experiências do dia e pela materialidade, né, do indivíduo. E depois o terceiro sono, que já é um desenlace mais consciente, no qual ele consegue ir desempenhar suas vontades, seus interesses, e depois retornar com algumas memórias, algumas lembranças. E agora, a terceira parte, melhor dizendo, a última parte dessa síntese, que são as consequências morais e filosóficas dessa consciência. Como Leon Denis diz, nesse estado de atividade independente, ela já vive, por antecipação, a vida livre do espírito, pois esta vida, continuação natural da existência planetária, que espera após a morte. Ela deve prepará-la, não só por suas obras terrestres, mas também por suas ocupações no estado de desprendimento durante o sono. Esse ela que ele trata é, na verdade, a alma. Porque, vamos pensar, se nós existimos enquanto espírito e matéria, mas o que anima o nosso corpo é o espírito, certo? É essa potência criadora que momentaneamente dá vida e organiza esse aglomerado de matéria. Senão seria simplesmente um conjunto de carbonos, de ferros, de fósforos e de hidrogênios. Mas, a partir da potência criadora, que é esse espírito, todos esses minerais, essas células, esse conjunto orgânico torna-se vivo. A partir disso, esse corpo consegue interagir e manifestar a vontade do espírito no mundo. Mas essa existência material que a gente tem é simplesmente uma cópia imperfeita da existência absoluta do espírito. Tendo isso em conta, o momento do sono, desse desdobramento momentâneo do espírito, seria não um ponto secundário a ser deixado de lado, a ser evitado, mas sim a verdadeira vida do indivíduo, o verdadeiro momento em que o indivíduo consegue assumir algumas das liberdades que ele teria naturalmente e que são restringidas e limitadas pelo corpo que ele encarna. Uma analogia que eu gosto de fazer é entender a nossa vida como um regime semiaberto, alguém que está encarcerado em regime semiaberto, que durante o dia pode sair do presídio, pode trabalhar, pode estudar, coisas assim, mas que durante a noite tem que voltar para o presídio para passar a noite lá. O mesmo acontece conosco, só que de maneira contrária. É como se as nossas atividades do dia a dia, do cotidiano, que nós fazemos durante o dia, fossem a parte do sono desse regime semiaberto. Fosse um momento em que ele está encarcerado, que ele não pode fazer o que ele quer, que ele não pode sair, andar e assumir a plena liberdade dele. Mas durante o dia dele, que no caso é a nossa noite, ele pode assumir uma liberdade muito maior do que ele poderia dentro do presídio. Porque o nosso espírito é a nossa verdadeira vida e que é momentaneamente restrito, tem sua liberdade, suas potencialidades limitadas, quase que cerceadas por essa existência carnal que nós temos. Dessa forma, os momentos de liberdade desse indivíduo encarcerado seriam, para nós, o nosso momento de sono, onde nós podemos assumir as nossas vontades, os nossos anseios, sem ter as imposições sociais e materiais que nos impedem e nos condicionam muitas vezes também. E Leon Denis continua com um trecho sobre isso, em que ele diz que se nos fosse possível divisar com uma olhada toda a extensão de nossa existência, reconheceríamos que o estado de vigília está longe de constituir-lhe fase essencial, o elemento mais importante. As almas que velam por nós, aproveitam nosso sono para exercitar-nos na vida fluídica e no desenvolvimento de nossos sentidos de intuição. Realiza-se, então, todo um trabalho de iniciação para humanos ávidos em se elevar. Trabalho cuja marca se imprime em seus sonhos. Assim, quando voamos, quando deslizamos rapidamente acima do solo, trata-se da sensação do corpo fluídico exercitando-se para a vida superior. Dessa forma, o nosso momento de sono não é algo a ser evitado, algo a ser batalhado, é algo a ser superado. É, na verdade, um momento em que o espírito goza de uma liberdade muito maior do que ele tem durante a carne. É uma oportunidade que nos é dada para podermos estudar, aprender e mesmo trabalhar
visando o auxílio do próximo, mas também o nosso próprio aprimoramento. É um momento que a gente tem que representa quase um terço da nossa vida material, né? Tendo em conta que nós devemos dormir mais ou menos 8 horas por dia e um dia tem 24 horas. Então, é como se esse um terço das nossas vidas não fosse um momento a ser desperdiçado, a ser evitado, ou um momento jogado fora. Mas sim, talvez os momentos mais produtivos que nós tenhamos durante o nosso dia, onde as exigências da matéria, as imposições do nosso corpo físico são deixadas de lado e o nosso espírito pode buscar seus verdadeiros interesses, suas verdadeiras vontades e ser mais livre do que ele seria aqui. E eram mais ou menos essas as considerações que Leon Denis traz. Depois ele faz alguns relatos, alguns trechos que eu acho bem importantes, mas que ficariam muito longos para ser colocados aqui. Então eu recomendo que vocês leiam lá. Tem vários trechos que ele fala, de várias pessoas que utilizaram de maneira bastante sábia o sono como um processo de aprendizado, de aprimoramento e uma espécie de alívio das imposições do mundo material. Bom, eu acho que esse era um pouco desse nosso capítulo e vejo vocês na próxima. Lembrando que aqui na descrição também tem o PDF do livro, caso vocês não tenham conseguido encontrá-lo, e também tem um formulário para se inscrever no nosso estudo. Até mais e tchau!